Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão. Pai, Tu és bem-vindo nessa conexão. Eu consagro a Ti, Senhor, a vida do nosso pastor. Usa ele, Senhor, com autoridade, com temor. E que a palavra que for ministrada encontre solo fértil e possa frutificar em tempo oportuno. Em nome de Jesus, consagramos a Ti agora, Pai. Tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Arles, a palavra está contigo. Pode abrir o microfone e trazer para nós a meditação. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Hoje nós temos a incumbência de trazer uma meditação na palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 8. Um livro que vai trazer algo revelador para as nossas vidas e que nós possamos estar com o coração aberto para entendermos tudo quanto Deus tem para a nossa vida nesse momento. Primeiramente eu quero fazer, não vou talvez ler o capítulo todo, que são bastante versículos, mas queremos fazer menção da maior parte dos versículos. Aqui que quiser depois com a sua Bíblia, temos aqui o livro de Neemias, capítulo 8, o versículo 1, vou estar lendo até o versículo de 6, depois a gente vai ler alguns outros versículos. A palavra de Deus nos diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na porta, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe perante a congregação, assim de todos os homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, sábios, e os ouvidos de todos os povos estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Sena, Ananias, Urias e Ilquias, e Manassés, e a sua mão esquerda, Pedaías. Zacarias e Mitzalão. Esdras abriu para que estava acima de todo o povo, abrindo, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos e inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. Quando nós parei aqui no versículo 6, e quero já fazer uma breve meditação nessa primeira parte, quando a gente começa a falar de avivamento, quando nós buscamos entender o que é o verdadeiro avivamento, já no Velho Testamento,
ainda no Antigo Testamento, nós observamos esta passagem de Neemias no capítulo 8, quando a palavra de Deus ela relatou um momento histórico que o povo tinha recente voltado do exílio, o povo tinha recentemente retornado para a sua terra e o povo estava, de uma certa forma, afastado dos propósitos de Deus, porque estavam longe da palavra de Deus. E nós vemos que esse momento foi um momento tão especial que ele antecedeu a festa do tabernáculo, porque ao se ajuntar o povo, ao trazer o povo, e o povo todo se ajuntando de uma forma em que todos pareciam um só homem. A palavra diz que chegando no 7º mês, todos os filhos de Israel e das suas cidades, do povo, se ajuntaram como um só homem diante da praça da Porta das Águas, aonde foi levado até eles a palavra de Deus, aonde foi lido o livro da lei de Moisés. É interessante porque não foi um momento pequeno, não foi um momento de alguns minutos, mas foi da alva ao meio-dia, aproximadamente por 6 horas. O livro da lei era lido diante do povo. O livro da lei foi lido e colocado diante do povo para que o povo pudesse entender a necessidade de estar diante da presença de Deus, de buscar na presença de Deus. Neemias, o capítulo 8 de Neemias, relata a renovação espiritual do povo de Israel após o retorno do exílio. A renovação espiritual porque o povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha passado por algum sem estar conhecendo, sem estar próximo do querer de Deus, e nesse momento o que veio a acontecer? Veio a palavra de Deus através do sacerdote, a palavra de Deus veio sendo explanada diante de todo o povo, para que todo o povo pudesse entender, compreender os propósitos que Deus tinha para o povo naquela época. Todo o povo se reuniu diante da praça, se reuniu na praça e pediu que o sacerdote trouxesse o livro da lei e lesse perante eles. O povo estava, podemos dizer, faminto espiritualmente. O povo estava afastado, mas ainda tinha desejo no coração de voltar para a presença de Deus. A palavra diz que os levitas ajudaram a explicar. Mais para frente nós vamos lendo que o povo se pôs em pé. O povo se pôs em pé, louvava ao Senhor, engrandecia ao Senhor, nosso Deus. E isto é para que eles pudessem voltar à sua raiz, voltar para a presença de Deus. Ele, no versículo 8 do capítulo 8, diz assim: leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Não é simplesmente só ler, mas entender, compreender aquilo que está lendo. O livro estava sendo lido, o livro da lei era lido, era colocado diante do povo, mas este mesmo livro era explicado, era explanado. Este mesmo livro, ele fazia com que os que ali estavam com ele, fazia com que o povo pudesse entender, compreender, para que pudesse se voltar para Deus. E Neemias, que era o tisbita e o sacerdote,
Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, e disse o povo, todo o povo está diante consagrado ao Senhor. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. É interessante porque a palavra de Deus, ela vem como uma flecha em nossos corações. A palavra de Deus, a própria palavra, ela diz que a palavra é como espada de dois gumes, que ela penetra até as juntas e medulas, ela vai profundo no nosso coração. E o povo afastado, longe da presença, ouvindo a palavra, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que o povo ouvindo, o povo chorava. Chorava porque o povo sabia que estavam fora da presença de Deus, o povo estava afastado da vontade de Deus. E disse eles, olha, mas ide e comei da gordura e bebei da doçura, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não os entristeçais. É a nossa força. É interessante porque é a alegria do Senhor que é a nossa força, é a alegria que vem dos céus, é a alegria que vem de Deus, é a alegria da palavra de Deus surgindo efeito na nossa vida, que vai mudar muitas situações, que vai curar lá no profundo da alma. É a alegria do Senhor que faz com que nós possamos nos aproximar dele. Por isso, os que estavam com ele, que estavam ajudando, ministrando, explicando, disse a eles, olha, ide, no versículo 10, comei da gordura, bebei das doçuras, mas enviai porções, não pense só em vós, né? Enviai porções para aquele que não tem nada, porção para que eles possam preparar também para si, porque esse dia foi o dia consagrado ao Senhor. Eu vejo que houve ali um renovo, houve ali um momento de restauração espiritual em todas as vidas. Houve ali um momento em que eles pudessem declarar a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo é tão, às vezes, até usado de uma certa forma para engrandecer algumas coisas, mas está aí no capítulo 8 de Neemias, o versículo 10, quando ele diz, olha, é essa alegria, é a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor que nos faz caminhar, é a alegria do Senhor que nos faz permanecer, é a alegria do Senhor que nos faz trabalhar na presença dEle e ter para nós, mas também oferecer aos outros. No versículo 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isto não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grande festa, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. É interessante que muitos ali estavam chorando, muitos ali não estavam compreendendo o agir, ainda no Antigo Testamento, já do Espírito Santo movendo naquelas vidas, em que eles choraram diante da presença do Senhor. Mas eles também explicaram, ora, não chorem, parem de chorar, cale-te de chorar, alegrai-vos, porque esse dia é o dia que o Senhor vos fez para que nós possamos ter a alegria dele.
depois de estudarmos ou de estudar, descobrem a lei, descobrem a festa do Tainá e passaram a compreender o que era esta festa, o que era este momento. E eles começaram a tirar lições. Eles começaram a compreender a palavra de Deus de uma certa forma em que eles pudessem se aproximar do Senhor através da palavra. É a palavra que muda o coração, é a palavra que muda é a palavra de Deus que nos faz compreender os propósitos de Deus na nossa vida. Quando falamos no capítulo 8 da festa do tabernáculo, falamos que no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, para atentarem na palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do sétimo mês. Assim, publicaram e fizeram passar, pregaram por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de palmeiras e de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu da sua casa, o povo fez um propósito de buscar a Deus de uma forma. O povo foi adiante daquilo que a palavra vos ensinava. E toda a congregação, no versículo 17, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro, fizeram cabana, habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde o dia de Josué, filho de Num. Aquele dia houve muito grande alegria. E de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e o 8º dia da festa, o encerramento segundo o rito. É interessante que a gente olha para a palavra de Deus e vemos que a palavra foi lida por 7 dias seguidos, da alva ao meio-dia, por volta de 6 horas. E a palavra diz que todos estavam ali unânimes. E a resposta do povo era amém e amém. É interessante, porque às vezes temos a oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus. E qual é o nosso comportamento? Que nós possamos dizer assim seja, que nós possamos dizer o amém lá do fundo do coração, para que nós possamos compreender e tirar a lição neste capítulo de número 8 de Neemias. O capítulo de número 8 de Neemias, a importância de ouvir. É muito bom a gente compreender isso, que é importante a gente ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Quando o povo se voltou para as escrituras, quando o povo voltou para a palavra, houve arrependimento, restauração espiritual e alegria na presença do Senhor. Nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós precisamos compreender a palavra, estudar a palavra.
palavra, em ouvir e não ser só ouvinte esquecido, mas ouvinte praticante, praticando diante da presença do Senhor e cuidando de que a Escritura, a palavra de Deus, possa ser o árbitro da nossa vida, possa conduzir a nossa vida. Neste tempo, houve um renovo. Neste tempo, houve restauração. Neste tempo, a presença do Senhor se fez presente neste lugar. Que nós possamos, através desta palavra, que nós possamos, através desta meditação da Bíblia, da palavra de Deus, possamos nos voltar para o Senhor, possamos nos consagrar mais a Deus, possamos praticar a palavra de Deus, possamos nos voltar mais para o Senhor, porque só assim nós vamos aprender de Deus, só assim nós vamos ter restauração, só assim nós vamos ter alegria de viver em Cristo. Que nós possamos meditar em tudo que aprendemos através desta palavra. E ainda o versículo 18, eu quero ler mais uma vez, que diz assim: e de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa, 7 dias, e no 8º dia da festa, o encerramento segundo o rito. Que nós possamos continuar buscando, aprendendo, nos restaurando, que nós possamos a cada dia buscar aprender mais, que nós possamos a cada dia fazer uso da palavra de Deus de maneira contínua, todos os dias, que nós possamos meditar na palavra e que a palavra possa achar guarida em nosso coração, que a palavra de Deus possa chegar nas nossas vidas e surgir efeitos especiais, porque nós não podemos simplesmente ouvir e nem mesmo lembrar daquilo que ouvimos, mas precisamos aprender, praticar e fazer uso da palavra. Eu quero agradecer por este momento e gostaria de uma oração. Antes de encerrar, logo depois dessa oração, a pastora Cris pode ter a continuação, o término aí, mas eu quero dizer a todos que possa ficar gravado esta palavra em nosso coração. Eu quero orar neste momento, Pai Santo, Deus de poder e glória. Eu te louvo e te exalto, Senhor, porque tu colocaste, Senhor, em nossos corações a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que muda, Senhor, os cativeiros. A tua palavra, Senhor, que restaura, que multiplica bênçãos nas nossas vidas. Pai, que nós possamos entender, Senhor, todo momento, o mover da tua palavra. Continua, Pai, nos abençoando, continua nos dando entendimento da tua palavra e nos faz, Senhor, ser praticante, Pai, para que nós possamos ter estrutura diante da tua presença e nos renovando a cada dia. É que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Cris, um encerramento aí. Glória a Deus. Amém, pastora.